Hoje nós vamos falar de gap e como operá-lo e quais são os riscos de operar gap. Vai ser um vídeo um pouco mais curto, mas de igual forma com lições importantes para você aumentar a sua performance. O gap, ele pode ser aberto por um desespero do mercado. Imagine que o mercado fechou e saiu uma notícia: o mundo está acabando. Ele abre com esse gap aqui. E olha só aonde que foi o gap. Estrutura de suporte, que virou resistência. Então, primeira lição. Gaps são forças de abertura, que pode ser gap de alta ou de baixa, ligada a desespero dos participantes ou ajustes de posição. Às vezes o mercado fechou diferente do que um grande player gostaria. No início do próximo pregão, ele vai fazer uma forçada de barra, ou seja, ele vai botar grana para ajustar o preço, seja num gap de alta ou de baixa, para ele fazer o preço médio dele, ajustar a posição dentro das estratégias dele. E aí, galera, quando um gap abre e corre direto, ele vem aqui correndo direto, seja a favor do gap, ou ele abre em gap e sobe correndo sem parar, sem dar chance, também é muito difícil operar. Também é muito difícil operar. Logo, nesse momento, o pânico é muito grande. Imagina que a Terceira Guerra Mundial vai sair. Aí, meu amigo, abriu em gap, tá todo mundo desovando as posições. Oferta. E aí, quanto mais oferta, pressão de venda, os preços caem. Ou imagina que houve uma notícia e a notícia não foi aquele temor todo. Então a galera começa corrigindo aqui para sanar o problema daquela notícia que aparentemente assustou, mas não era bem assim. Terceiro ponto importante é que operar gap pelo price action, principalmente na abertura, você tem que ter muito cuidado. Tem que ter muito cuidado. E quanto menor o tempo gráfico, mais loteria você está fazendo. O que é relevante? Nós, primeiramente, identificarmos a máxima do dia e a mínima do dia e buscarmos trades de reversão. Se a amplitude desse gap aqui, pessoal, for uma amplitude operável com no mínimo aí 6 candles, seja no seu tempo gráfico, tá? De 1 minuto, de 3, de 5. E aí dentro disso, enquanto ele estiver dentro desse caixote aqui, você vai tentar buscar venda aqui no topo, dentro dos seus critérios, é claro, e compra aqui no fundo. Feito essas observações, o que você precisa se segurar? Você está vendo o preço subindo, você aperta o botão e quer comprar, ele volta na sua cara. Você está vendo o preço caindo, você vende, ele volta na sua cara. Então, muita atenção, muita atenção. Igual aqui, ó. Aqui nós tivemos um rompimento, tá bom? Só que se nós olharmos o ciclo da grana, olha o tamanho desse rompimento. Ele já estava esticado. Aí foi 2 candles e voltou tudo. Aí às vezes você vê perder a mínima aqui e vende, mas desconsidera essa estrutura aqui do ciclo da grana. O que seria o ideal de um rompimento de gap? A favor do gap, tivemos um gap de baixa, o mercado vem aqui sacudindo, de repente ele lateraliza, mas uma lateralização bem compacta e aí rompe. Aí fica mais fácil. Stop
curto aqui, stop tradicional aqui. Ou você pode mesclar parte do seu stop aqui, outra parte do seu stop aqui para fazer um preço médio no stop. Outro ponto também importante é aguardarmos dentro dessa congestão a formação de estruturas de preço conforme você está habituado a fazer no Price Action. Movimento de alta, movimento de baixa, padrões em V ou rompimentos. E nesse caso aqui, olha só, gap de baixa, marcou a máxima e a mínima do dia e traçamos aqui. Nesse ponto ele perdeu esticado, como falamos. E aí ele voltou para dentro dos limites. Ele voltou para dentro dos limites. Pelo gráfico de 5 minutos, e aí pode ser em qualquer tempo, não tem espaço, não tem um mínimo de 5, 6 candles para você comprar. E aí vira loteria, vira loteria. Então é bom esperar o mercado se desvencilhar do gap. Aí sim, olha só, eu já tenho aqui um padrão em V, aqui eu tenho um outro padrão em V que não chegou no alvo, mas já daria para pelo menos colocar no 0 a 0. Quem é mais esperto já teria lucro. E aqui, olha só, está bem próximo dessa estrutura, nós temos uma venda. Uma venda dentro do padrão 1, 2, 3. Dentro deste padrão de queda. Legal? Então, esses são os itens que você precisa ficar atento ou atenta quando estiver operando gap. E deixa eu te dar um conselho de mais de 15 anos de experiência. Espera o gap se definir. Evita ficar aqui dentro do caixote ou tentar operar ele caindo ou tentar operar ele subindo sem um critério muito claro e validado que estatisticamente te dê retorno. E aí deixa o mercado se definir, por exemplo, abriu um gap de baixa, fez um movimento esticado que não dava para fazer nada, voltou, aí nessa estrutura aqui teve uma reversão de topo à luz da sua análise Price Action. Essa correção aqui pode ter sido 50% de FIBO ou 61,8. Aí você vai pensar em um trade de padrão em V, ou se a tendência estiver clara, em um trade de tendência, tá bom? Agora, novamente, a dica é cuidado e evite operar a abertura do pregão se você não tem uma estratégia matematicamente validada, muito bem definida e que você consiga respeitá-la.